Olá, amiguinho, meu nome é Michael Renzetti. Eu vou ver se eu boto minha arroba dessas coisas, né? Twitter, negócio, arroba Mike Renzetti. Né? Pra fazer uma promoção de mim mesmo. Pra vocês verem que todas as outras coisas que eu faço longe daqui são piores que aqui. Então, não me sigam. 10º filme, Macunaíma. Né? Estamos aqui na nossa lista da Abracine aí, já 1/10 da lista está pronto, né? Estamos aqui completando 10 filmes, Macunaíma, bora lá! É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Eu preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. O mundo vai explodir! Macunaíma, né? Eu nem sei o que falar de nem sei falar o nome do filme, Macunaíma, né? Porque, primeiro, que eu não li o livro. Eu comecei a ler o livro, acho que eu li umas 10 páginas e depois parei e nunca mais li. Mas sei que é um livro incrível, importantíssimo, né, e tal, mas aí deixei pra lá. E nunca tinha visto o filme. E aí fui ver hoje e fiquei impressionado como o filme é incrível, impressionante e dialoga com milhões de coisas que eu nem consigo saber, muito menos explicar, né? O filme, ele tem uma pegada que ele é uma evolução do cinema novo, uma evolução do cinema lá da boca do lixo, né? O cinema marginal, junto com uma chegada do tropicalismo, né? Aí o filme é todo colorido, verde e amarelo. Um dos primeiros filmes coloridos que a gente assistiu, né? A gente assistiu o quê? 2 filmes coloridos entre esses todos aí, né? Que foi agora Macunaíma, que é o primeiro, 69, né? O filme. Chegando aí na década de 70, né? O tropicalismo brasileiro e tal. E a gente viu Cidade de Deus, né? Que está na ousada posição, né? De 8º colocado. Que é um filme de 2002. E aí é normal ele ser colorido, né? Mas Macunaíma, né? Que loucura, que viagem, né? Uma conversa aí sobre o Brasil completa e complexa aí, né? Que eu nem consigo atingir a superfície aí dessa conversaiada toda, né? Mas, incrível, né? Incrível. Nossa, eu saí amando o filme, assim, porque tem uma pegada parecida com o Bandido da Luz Vermelha, né? Porque o Macunaíma é um anti-herói, né? Ele é um herói brasileiro, ele é a mistura de todos aqueles estereótipos brasileiros que a gente tem, né? Hoje eu acho que já diminuiu um pouco isso, apesar que ainda tem um pouco, né? Mas eu acho que já diminuiu um pouco isso, né? A coisa do brasileiro preguiçoso e tal, mas eu acho que nessa época aí, né? Que lançou o filme, lançou o livro é da década de 20, né? E o filme é da década de 60, quase 70... e tal, acho que ainda tinha muito disso, né? E é engraçado, né? Porque a gente tava vendo aí o filme São Paulo, Sociedade Anônima, e ele tem uma pegada do desenvolvimentismo de São Paulo também no meio, né? É um filme que fala de tudo, né? Aí o que eu gosto, que eu acho parecido com o Bandido da Luz Vermelha é isso, né? É um filme que fala de tudo, ao mesmo tempo não fala de nada, ao mesmo tempo é só zoando tudo, ao mesmo tempo te faz pensar sobre várias coisas, sobre o Brasil, sobre os personagens do Brasil, como tá funcionando o Brasil, e ainda é uma pegada muito boa, né, sobre ditadura militar, né? Fala muito sobre a ditadura militar, mesmo sem falar quase nada, né? Mas é impressionante, assim, né? A história é incrível, né? Loucura. Eu achei, quando eu fui ler o livro, que eu sabia de Macunaíma, eu achei que ia ser uma pegada muito mais da floresta, né? Porque eu lembrava que o início era na floresta, que eu ficava lá, né? Na casinha e tal, e só sabia disso. Eu achei que seria um filme muito mais sobre isso, sobre floresta, sobre falar do Brasil. Mas não, simplesmente o cara tá lá Macunaíma, tá lá o pessoal, a família e tal. Ele arruma várias confusões, encontra o Curupira, né, e tal. E ele vai pra São Paulo para falar do êxodo rural, né? Ele vai para São Paulo e lá em São Paulo ele começa a viajar sobre o desenvolvimentismo, né? Sobre as máquinas, né? As máquinas, os homens dominam as máquinas dominam os homens
E aí toda aquela viagem sobre o homem infeliz do desenvolvimento, uma confusão, né? Muito parecido com o que o São Paulo S.A. falava, mas, né, como eu disse no formato Bandido da Luz Vermelha, que é só uma zoeira rápida ali, fala um pouco e já passa pra outra coisa, né? É um filme que não para em nenhum local, né? E aí em São Paulo as coisas se desenvolvem, né? Ele encontra a Si lá, né? Que é uma combatente aí, né? Da ditadura e tal, uma guerrilheira. Ela mata vários caras lá dentro de uma Kombi, muito legal e tal. E aí, lógico, o que acontece, né? Porque além de tudo, não falei isso. Além de tudo, Macunaíma é uma ligação desse filme com a chanchada já, né? Já começa essa chanchada que depois vai ir pro pornô chanchada, né, e tal. E ele tem muitas cenas, né, de nudez e semi-sexo, né? E uma dessas cenas muito boas é entre a Si e o Macunaíma quando eles estão lá no estacionamento, né, dos carros, aí estão naquele elevador lá, é uma cena muito bonita, né, por cima, assim, e tal. O filme é todo lindo, né, filme muito plástico, assim, né, desde quando eles estavam lá na floresta e tal, o jeito que eram as roupas e os cenários era muito legal. E aí quando passou pra cidade, né, é muito legal que a cidade, eles estão lá com roupas, porque uma das coisas é isso, né, essas roupas verde e amarelas, né, roupas todas chamativas, de coisas do Brasil, né, de samba, de verde e amarelo, de tropical, né, e tal. Que me lembrou muito um pouco os primeiros filmes do Godard lá, com cores, né, que eles sempre colocavam cores que eram cores assim da bandeira da França, né? E tava sempre vermelho e azul, e as cores significavam muitas coisas, né? E aí nesse eu achei que eles fizeram algo muito assim também, né? Das cores serem tropicais e tal, e terem sentidos pra trama do filme, né? Tipo, o jeito que o Macunaíma se vestia pra falar de certas coisas, pra lutar contra o industrial, né? E tal. Era aquele cara industrial com aquele bigode todo ridículo, né? Que é outra coisa, né? Outra coisa que a gente tava falando. O São Paulo S.A. bota o industrial como aquele cara pilantra, sei lá o quê. Ele bota o industrial como um bigodudo pilantra, sei lá o quê, mas de uma forma muito mais jocosa, simplesmente jocosa, e simplesmente é o inimigo que a gente tem que destruir, né? E tal. E aí vai pra isso, né? O filme sai da Si, ela morre, né? Ela se explode com a bomba, né? Quando ela tem um outro filho, que é o Grande Otelo de novo, né? Um outro Macunaímazinho. E aí eles vão sair, ela vai querer explodir alguma coisa, né? Só que ela coloca o relógio errado lá, explode e tal. E aí ele continua indo nas suas aventuras malucas, vai atrás da pedra, né? A pedra da sorte que ela tinha e que ficou com um grande industrial aí que a gente falou. E essas partes são incríveis, né? A parte que ele vai lá ver o industrial com vestido de mulher, assim, né? E a casa do industrial é um negócio louco, assim, com os manequins humanos atrás, né? Todo o formato, assim, da casa é muito louco, assim, é muito aberto e com vários objetos de, sei lá, meio franceses, meio confusos os formatos das coisas, as cores, né, e tal. Ele tem o biombo, aí é um formato... acho que eles estão brincando muito com essa coisa de europeu e brasileiro ao mesmo tempo, né, e tal. E ele vai muito pra cidade, né? Ele vai pro meio da cidade e eu tava falando disso e não terminei, né? Que ele vai com as roupas coloridas e tal, e passa no meio do povo, pessoas normais, né? Porque você vê as pessoas, elas estão reagindo à câmera, né? E tal, então é muito filmado no meio da cidade, assim, né? E tá ele lá com aquelas roupas, falando coisas absurdas e seguindo de um lado pro outro e conversando com a polícia, né? Falando sobre o que ele tava fazendo no meio da rua e tal. E é muito formato pra mim do Bandido da Luz Vermelha, né? Uma loucura, que você fica perdido sobre o que eles estão fazendo, eles não estão fazendo nada e nada significa nada, mas ao mesmo tempo tem milhões de significados, né? É um filme que trabalha muito essa coisa, né? De querer te mostrar tudo, ao mesmo tempo de não querer te falar nada, né? Tipo, o Macunaíma, ele, como eu disse antes, né? Muito do estereótipo do brasileiro e tal. Pode ser que na época, ou na época que foi escrito, era alguma coisa mesmo sobre o brasileiro, mas hoje, né, a gente vê que são estereótipos bestas falados por pessoas que não querem saber nada sobre o brasileiro de verdade, né, e tal. O Macunaíma, ele pode ser, pelo menos pra mim, assim, eu vejo ele como a construção
mentirosa do brasileiro, né? Uma construção vira-latas do brasileiro, né? Ele é um anti-herói porque ele é essa construção. Um brasileiro preguiçoso, um brasileiro que vagabundo, um brasileiro que não faz nada, que não é o caso de nenhum brasileiro, né? Não, pode ter um ou outro brasileiro, que é isso, né? Tipo, pessoas que estão em cargos de presidência podem ser esse tipo de brasileiro aí, mas, né, eles não se acham, né? Esse pessoal aí que são essas pessoas não se acham, eles acham que os outros são, né? Eles acham que a gente eles acham que eu sou o Macunaíma, mas não. Tá muito mais pra quem fala do que para as outras pessoas, né? Para quem eles acusam, né? Acusem os outros do que você é, né? E tem toda essa coisa, né? Essa pegada desse brasileiro de bem aí que odeia o Brasil, odeia tudo, e pra mim eu vejo o Macunaíma como isso, né? Como a incorporação de tudo que as pessoas falam mal do brasileiro e tal, e ele vai seguindo, tentando sobreviver, né, nesse mundo, assim, aí que ele vira o brasileiro mesmo, porque ele tenta sobreviver nesse mundo que não foi feito pra ele, não quer ele, né? E até já chegando no final, já falando uma coisa do final, né? Ele é comido pelo próprio Brasil, né? É algo muito bonito, né? Ele é comido pela Yara, né? A sereia, comedora de gente, alguma coisa assim. E aí tem uma coisa muito legal, que ele toca uma música de pessoal de exército aí, estúpida, de ditadura e tal, enquanto a roupa dele, que era verde, né? A roupa dele verde está subindo um tanto de sangue, né? Então é uma super alegoria aí, não muito difícil de perceber, né? Do Brasil sangrando pela ditadura, né? E tal. Muito bonito, muito legal, muito gostoso de se ver. E eu acho o filme, assim, ele é de um primor estético incrível, assim, né? Essas misturas que ele faz, o jeito que filma, como as coisas são feitas, assim, a velocidade do filme. Não, o filme é um filme de hoje, assim, né? Eu fico muito falando disso para filmes de hoje, porque a gente fica muito pensando em filmes antigos, né? Igual o filme de 69, né? Um filme um pouco mais antigo. A gente tá em 2021, né? Já passou muitos anos, não vou fazer a conta aqui de cabeça, não. Mais de 50 anos, né? Já passou mais de 50 anos dessa história aí toda do cinema brasileiro, né, e tal. E eu fico impressionado, assim, com a velocidade, com a atualidade, com várias coisas que ele fala, né? O filme pode parecer datado em algumas coisas, falando da época, né? Fala de ditadura, fala do Brasil da época, fala dessas coisas assim, mas algumas coisas sempre ficam, né? Eu acho que essas obras, assim, elas são reverenciadas, elas são importantes, porque elas são universais, né? Elas são sempre atuais, elas sempre falam, né? Fala num momento específico, mas esse momento específico, ele tá na nossa gênese, tá na nossa criação, né? Tá no jeito que a gente é hoje. A gente vive as coisas do jeito que é hoje, pelo jeito que a gente lidou com coisas no passado, né? Ou não lidou, né? Principalmente com a questão da ditadura, aí, né? Se a gente for para o governo brasileiro de hoje, é toda uma questão de como a gente não soube lidar com essa época que eles já estavam falando aí nos filmes, já estavam atentando e salientando aí para os grandes problemas que esse pessoal ia trazer, né? E trouxe, e é o jeito que a gente não resolveu com isso, né? Que ajuda, não faz tudo, claro, porque, né, tem conjunturas aí estruturais e conjunturas mundiais que fazem com que as coisas estejam do jeito que estão hoje, mas um pouquinho, um pedacinho assim, né? Um resquício é o que a gente não tratou no passado, né? Então, quando a gente revê essas obras assim, elas estão no lugar delas, né? Estão no passado falando sobre as coisas delas e tal, mas elas têm um pouco de ressonância, né, com o nosso presente, com o que a gente está falando nesse exato momento agora, né, nessa nossa política, do jeito que a gente vive, nossa cultura, né? É pensar de que é como a gente ainda não conseguiu criar uma cultura cinematográfica do Brasil, né? Foi essa tentativa nessa época, né? O Macunaíma é um dos expoentes, assim, porque é uma tentativa de construção em cima de outras linguagens, né? Como eu disse, a linguagem do cinema novo, a linguagem do cinema marginal e essa reestruturação tropical, né, falando do Brasil, do brasileiro, e super maior, assim, né, mais confusa e falando de tudo, né, e isso se perdeu, né, como a gente viu aí no filme o que é colocado como o 8º filme, é o Cidade de Deus, que não tem linguagem cinematográfica brasileira nenhuma, né, então é muito importante ainda, né, é um filme que
que te faz pensar sobre isso, né? Por que a linguagem cinematográfica brasileira foi para trás, né? Ela foi não para trás, talvez pode ser que ela foi escondida por uma outra linguagem que foi dominante e meio que ficou à frente, né? E lógico que a gente não pode falar isso para tudo, né? É lógico que diversos filmes aí, deve ter filmes brasileiros incríveis falando com linguagem brasileira sobre... Devem ter, não, tem, né? Se a gente for ver aqui o pessoal mineiro mesmo dos filmes de plástico, né? Tem toda uma linguagem que volta para isso, né? Tem toda uma linguagem neorrealista, tem toda uma linguagem dos franceses lá e tal, mas jogada aqui para Brasil, jogada para Minas Gerais e jogada para Contagem, que é mais interessante ainda porque é muito específico daqui, né? Só que ao mesmo tempo, como dizem, né? Como quem diz, eu não lembro quem que era desses caras, é o Scorsese que fala que quanto mais seu, quanto mais específico, mais mundial e mais relacionável, né? Vira o filme, vira a coisa e tal, né? E o que eles fazem é muito isso, né? Então tem exemplos aí hoje, né? Só que não são os filmes que estão em voga, né? Não é o que está maior no cinema, né? O que está meio que nos escanteios do cinema, né? Mais jogado de lado, apesar de que tem aí, ó, a temporada deles, eu não sei se está hoje no Netflix, mas estava uma época na Netflix, temporada, acho fantástico, um filmaço dele. E tem vários curtas aí, né? Um dia desses eu vi um curta do Filmes de Plástico que é sensacional, eu não lembro o nome, mas era uma história super bonita, super brasileira, pequenininha, né? Acho que 10, 15 minutos, né? Que eles contam com uma narrativa muito legal, muito incrível, muito cheia de toques, assim. E tem ela até, eu acho que meio que um embrião pro filme deles, No Coração do Mundo, que é um filme longa e tal. Mas esse aí é um curta, porque eles até falam de Coração do Mundo, tem algumas cenas que são parecidas, assim, e tal. Então tem exemplos, né? Tem exemplos do que é o cinema brasileiro que poderia ser e pode ser, só que não tá no mainstream, né? Tá meio de lado aí, perdido, e o cinema brasileiro mainstream tá confuso, né? Apesar que tem várias coisas interessantes aparecendo, né? Tem o Caio Mendonça Filho fazendo coisas legais, Bacurau, né? Bacurau é uma tentativa de um retorno aí, de um formato um pouco mais brasileiro, apesar de ter, né, ser muito referências, esse é um filme que fala um pouco na cara de mais muitas coisas, assim, né? Mas é ótimo, né? Muito legal, todo mundo adora. E eu acho que Macunaíma era o formato perfeito, assim, é o filme brasileiro perfeito, né? É um formato, eu achei ele pau a pau, assim, com o Bandidos Vermelhos, que é o meu favorito, porque ele pega tudo isso, né? Pra mim, ele é o cinema brasileiro, né? O Bandido Vermelho não era colorido, né? Eu acho que o que ajuda ele um pouco a ficar mais brasileiro é isso, né? Porque ele consegue colocar o verde e amarelo em tudo, né? E mostrar pra gente toda uma brasilidade aí, uma confusão, e colocando um personagem super complexo, super horrível, né? Super brasileiro mesmo, não sendo brasileiro, não sendo o brasileiro real, mas é o que falam do brasileiro, né? Então ele é uma representação incrível do cinema brasileiro, assim, é um filme perfeito, que fala sobre muita coisa e é uma adaptação aparentemente, que eu não consegui ler o livro todo, aparentemente incrível do livro, né? Porque o livro é muito complexo, né? O livro, ele é difícil de ler, né? Pelo que eu entendo. Eu só li um pedaço, assim, mas pelo que eu entendo é muito difícil de ler. Ele tem muita coisa, né? É muito maior, ele é muito descritivo, né? Que eu acho que não consegui gostar tanto porque é um estilo que eu não gosto. Eu não gosto quando é muito descritivo o livro, assim. Como ele fala todas as características de personagem e de cenário, assim, me dá um pouco de preguiça, porque eu gosto de imaginar isso tudo, né? Eu gosto mais que ele conta só histórias, assim, mas isso é bobagem, né? Isso aí são coisas pessoais aí, né? E então por isso eu acho que foi uma ótima adaptação, né? Se o livro é tão complicado, ele conseguiu passar tanta coisa, tanto sentimento e tanta coisa maluca junto, assim, né? Confusa e ao mesmo tempo brasileira, e ao mesmo tempo não brasileira, e ao mesmo tempo cultura brasileira, e ao mesmo tempo modernidade, desenvolvimentismo, índio, negro, branco, racismo, pornô, chanchada. É um filme muito complexo, muito completo, né? Que fala do Brasil, fala dessa confusão que é o próprio Brasil. Então é isso, né? Macunaíma, incrível, excelente, maravilhoso. Fiquei embasbacado com quão incrível ele é. Deveria ter lido muita coisa e visto
coisa sobre, para falar sobre, lido livros, porque é muito complexo, eu não sei nada sobre tropicalismo, né, que é onde que ele estava chegando, né, ele estava bem no limiar ali, então essas reações são muito difíceis porque o filme brasileiro é muito cheio de conteúdo, né? Vocês devem ter percebido que é uma coisa que eu vou falar com vocês, né? O filme brasileiro é bom demais, né? Pô, tô vendo 10 aqui, os 10 são incríveis, com muito conteúdo. Eu não consegui compreender metade dos filmes, né? É um negócio de louco, assim, né? Quem fala mal de filme brasileiro não assistiu filme brasileiro, né? Porque a gente viu 10 exemplos aí de lugares diferentes, horas diferentes, óticas diferentes, né? Falando muita coisa incrível sobre o próprio país, né? Um cinema que lê muito o próprio país, fala muito sobre o próprio país, né? Então, quem não curte tá vacilando, tá moscando o Ebral. Então é isso, até semana que vem.